Show de bola, gente. Tudo tranquilo? Resolução de questões é SpaceX. Agora para a gente assassinar de vez qualquer tipo de dúvida, tá bom? Então vamos resolver todas as questões de SpaceX disponíveis online sobre áreas. Todas aquelas que envolvem a palavra área estão aqui. E vale lembrar que área é um assunto extremamente abrangente. Então, você não vai ver uma questão somente sobre áreas. Vai envolver potência de ponto, semelhança, relação métrica, bissetriz, trigonometria, tudo isso, tá? Então é importante que você tenha isso em mente para a gente poder resolver os exercícios, tá bom? Desce aqui comigo então na tela, resolução de questões SpaceX. Vamos lá? Então 3, 2, 1, questão 1. Em um treinamento da arma de artilharia, existem 3 canhões A, B e C. Cada canhão, de acordo com o seu modelo, tem um raio de alcance diferente e os 3 têm capacidade de giro horizontal de 360 graus. Aí ele começa a dizer algumas coisas aí, né? Sabendo que as distâncias entre A e B é de 9 quilômetros. Deixa eu ir anotando isso aqui. É a maior distância, né? A distância entre A e B é de 9 quilômetros. Entre B e C é de 8. Não. Acho que é assim. Aqui é 9. Aqui é 8. E aqui é 6. Então tá aqui o ponto C. Aqui o ponto A. Aqui tá o ponto B. Sabendo que a distância entre A e B determina em quilômetros quadrados a área total que está protegida por esses 3 canhões, admitindo que os círculos são tangentes entre si. Lembrando que cada canhão tem um raio de alcance diferente. Como eles têm a mesma... Como é que eu posso dizer? É um círculo, né? Ele diz que é um círculo. Então, haverá um raio para o canhão C, haverá um raio para o canhão A e haverá um raio para o canhão B. A gente não tem muita noção, né, de como é que serão esses círculos. Eu vou tentar desenhar aqui, mas eu vou falhar miseravelmente, provavelmente, tá? Porque a gente não sabe como é que vão ser esses raios, né? Seria, por exemplo, um aqui, até que não vai ficar tão ruim assim, e um aqui, sim, porque eu falei que poderia ficar ruim, porque a gente não tem noção de como é que são esses raios, tá? Jesus, parece que eu tremi por toda a construção. Calma aí. Pronto, melhorou. Então seria mais ou menos isso, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, aproveitando que ficou boa a figura, eu não sabia se eu ia conseguir, eu vou chamar isso aqui de RB, isso aqui de RB, isso aqui de RA, isso aqui de RA, isso aqui de RC, isso aqui de RC. E ele diz pra gente que, essa é a informação mais importante da questão, que essa distância aqui é 9 quilômetros, né? Ele diz que a distância entre B e C é de 8. E a distância entre A e C é de 6 quilômetros. Show de bola. E aí ele quer saber a área total que está protegida por esses 3 canhões. Então ele está querendo que a gente ache cada um dos raios, né? Acha a área de cada círculo e some tudo, né? É isso que ele está pedindo. Beleza? Então vamos começar. Primeiro, RA mais RB é igual a 9, certo? Ó, RA
mais RB é 9. RB mais RC é 8. E, finalmente, RA mais RC é 6. O que a gente faz com isso? Sistema, né? Vamos resolvê-lo no rascunho? Deixa eu escrever aqui. RA mais RB é igual a 9. RB mais RC é igual a 8. E RA mais RC é igual a 6. Então vamos tentar resolver. Uma boa ideia é você isolar RA e RC aqui para substituir na última. Pode ser, né? Então vamos ver. RA é 9 menos RB. RC é 8 menos RB. Substitui na última. RA mais RC é igual a 6. Menos RB com menos RB dá menos 2RB. 9 mais 8, 17. Passa para o outro lado. Menos 17, isso dá menos 11. Portanto, RB é igual a 11,5, porque cortam-se os sinais de menos. Então, esse é o raio de B. 11 km sobre 2. Ou 11 km e meio, tá? 11 km e meio é ótimo. 11 sobre 2 km. Jesus. Aí agora que eu achei RB, vamos achar quem? RC, vamos lá. RC, os dois estão isolados aqui, né? RC é 8 menos RB. 2 vezes 8, 16, menos 11 dá 5,5 km. E RA é igual a 9 menos 11,5. 2 vezes 9, 18, menos 11 dá 7,5 km. E aí, como ele quer a soma das áreas, a área total será de π vezes RA ao quadrado, mais π vezes RB ao quadrado, mais π vezes RC ao quadrado, que é a soma de todas as áreas desses círculos, que seria essa área verde aqui, sim? Show? Show de bola. Então vamos lá, coloca π em evidência para ficar mais fácil, né? Substitui o RA por 7,5. Caraca, deixa eu botar o colchetes aqui. Ao quadrado. RB é 11,5. E RC, a gente não achou, não? Achou, 5,5. Isso, fica isso aí. Aí, fazendo essa conta aí, você vai ficar π vezes 49 quartos, 121 quartos, 25 quartos. A resposta fica feia assim mesmo? Fica bem feia. Então, nós temos duas opções iguais, né? E é possível que eu tenha esquecido de botar o gabarito, mas vamos ver. De repente tem. 49 mais 121 dá 170. 170 mais 25 dá 195 quartos. Está ali o gabarito, ok. Então, 195 π sobre 4 quilômetros quadrados. Gabarito letra D de dado. Show de bola, gente? Tranquilo? Beleza. Então, vamos para a próxima questão. Questão 2. Vamos lá. As regras que normatizam as construções em um condomínio definem que a área construída não deve ser inferior a 40% da área do lote e nem superior a 60% desta. Então, isso está me dizendo o seguinte: a área... Jesus, que A é esse? A área construída, deixa eu colocar isso aqui embaixo, a área construída deve superar
40% da área do lote. Eu nem vou ler o resto, já vou calcular isso, tá? Isso aqui mede 20. Isso aqui mede 30. Então, a área total, que é a área do lote, é 20 vezes 30, dá 600 metros quadrados. 60% de... Aliás, 40% de 600 dá 240. Então, essa área construída tem que ser superior a 240. E não deve superar... maior ou igual, né? Porque, assim, não deve ser inferior, significa que pode ser igual, né? E não deve ser superior, então pode ser igual também a 60% de 600, que dá 360 metros quadrados. Tá bom? Então, a área construída, que é essa área de preto aqui, ela deve ser superior a 240 e inferior a 360, tá? Show de bola. Bom, o proprietário de um lote retangular pretende construir um imóvel no formato trapezoidal, que é essa área preta aí, conforme indicado na figura. Para respeitar as normas acima definidas, assinale o intervalo que contém, por favor, né, contém todos os possíveis valores de x. Aí ele deu aí. Bom, o que eu vou fazer é achar essa área em função de x e resolver esta inequação aqui. Então, eu vou achar a área e vou resolver a inequação aqui no rascunho, tá? Aliás, tem um rascunho aqui, mas eu vou fazer aqui na continuação. Então, como é que a gente acha essa área construída? Que figura é essa que representa essa área azul aqui? Que figura é essa? Isso é um trapézio retângulo, certo? Isso é um trapézio retângulo. E como é que é a área de trapézio? É a base maior, que é x, certo? Mais a base menor, que é 12, sim. Vezes a altura, que é 20. Tudo isso dividido por 2. Aí, corta o 2 com o 20, dá 10. Distribui, isso fica 10x mais 120. Então, essa é a área desta área construída, sim? É o valor desta área construída. E aí, essa área construída, que é 10x mais 120, se eu não errei contra, deixa eu ver, tá certo. Essa área construída, ela tem que ser maior ou igual a 240 e menor ou igual a 360. Bom, acabou a parte geométrica, agora a gente vai ter que resolver essa inequação. Galera, eu vou fazer um negócio com vocês. Existem várias formas de você resolver uma inequação, mas, em geral, os nossos professores de escola, eles ensinam assim: resolve primeiro essa, depois você resolve essa, aí depois faz a interseção. Eu não sei por que eles ensinam assim, tá? Porque tem uma forma muito melhor de resolver uma inequação quando ela aparece com 3 lados, né? Aliás, 3 lados. Uma forma boa é assim, ó. Tá vendo que tem 120 aqui? Diminui 120 de todos os membros dessa inequação. Como é que vai ficar? Você sabe como é que vai ficar? 240 menos 120 dá 120. 120 corta com 120, sobrou só 10x aqui no meio. E 360 menos 120 dá 240. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Dividir tudo por 10. O que aconteceu? Aqui no meio,
Já apareceu o x, aqui aparece 12 e aqui aparece 24. Isso aqui significa que x pertence ao intervalo fechado que vai de 12 até 24. Gabarito letra E. Beleza? Sucinta, bonita, excelente questão. SpaceX 2013. Dá uma olhada aqui para cima. Você percebe que não é absurdo? Assim, não é que nem questão de colégio naval ou escola naval, né? É lógico que você pode vir a treinar para a escola naval. De repente você está treinando para a escola naval? Será? E aí, se for o caso, isso serve de treinamento para você, tá? Por isso que esse exercício está no seu curso. Tudo bem? Show de bola. Então, desce aqui comigo. Vamos para a questão 3. Vamos lá. Na figura abaixo, a circunferência de raio 3 centímetros tangencia 3 lados do retângulo ABCD. Tangencia, tá bom. Esse círculo não está bem circular não, né? Mas tudo bem. Sabendo que a área deste retângulo é igual a 72, calcule EF. EF é um segmento feio? Jesus, olha onde é que está o segmento que ele está procurando. Ele pede a medida desse cara aqui. Você tem uma ideia de como fazer? EF. Caraca, professor. Olha, eu vou desenhar esta figura mais para cá, tá? Mas primeiro, eu quero que vocês vejam que ele disse que o raio é 3, né? Como o raio é 3, você pode fazer isso aqui, ó. Traça esse diâmetro. E visto que isso é um retângulo, e isso aqui é ponto de tangência, você acabou de formar um outro retângulo, certo? Esse retângulo aqui. Só que isso é diâmetro, né? Então isso aqui mede 3, isso aqui mede 3. Então você acabou de descobrir um dos lados do seu retângulo, 6, certo? Então você achou o outro lado também. Alguém consegue me dizer o porquê? Porque a área é 72, certo? Se aqui é 6, aqui é x, 6 vezes x dá 72, x é igual a 12. Gabarito, professor. Não, calma, relaxa, ele não quer isso, né? Mas uma coisa que a gente sabe são as dimensões, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos construir, então, um retângulo aqui de lados 6 e 12. Aqui é 6. Isso aqui tudo aqui não mede 12, né? Deixa eu fazer mais ou menos certinho, sim? Acho que melhorou. Opa, melhorou. Olha lá. Mas, professor, por que isso está dividido em 2 quadrados assim? Porque eu quero! Mentira, é por causa do seguinte. Já que os lados desse retângulo são 6 e 12, então eu posso fazer esse retângulo virar este retângulo aqui, ó. Você concorda? Esse retângulo continua tendo lados 6 e 12, visto que 6 mais 6 dá 12, né? É útil que eu desenhe esse cara assim. Até porque o círculo que está aqui tem raio 3, então esse círculo tem diâmetro 6, certo? Então, esse círculo vai ter esses caras aqui como diâmetros. Tá vendo? Calma aí. Pá. Show. Deixa eu desenhar aqui um círculo aqui dentro. Vamos lá. Não. Nossa, não mesmo. Calma aí. Vem pra cá. Agora aqui. Olha, até que não ficou tão ruim assim. Ficou um círculo meio quadrado, mas tá tudo de boa, né, professor? Isso aí. E aí o segmento que nos ferra a vida é esse aqui. Sim? Só que agora você já sabe. Olha, dá uma olhada para esse ponto aqui. O que você acha dele? Pô, gente, ele tá no meio, né? Isso aqui, gente, por causa da configuração do retângulo, mede 3. Correto? Ótimo. Show de bola.
Que mais, professor, que dá para descobrir? Bom, agora a gente consegue descobrir bastante coisa, tá? Por exemplo, a gente consegue quebrar esse 6, em 3, 3. Certo? Que mais, professor? A gente consegue descobrir quanto mede isso aqui tudo. Dá para descobrir? Dá. Vou chamar isso aqui de Y. Pitágoras, nesse triângulo azul aqui, ó. Que triângulo, professor? Você tá maluco aqui, ó? Triângulo azul, perdão. Triângulo vermelho aqui. Ah, é Pitágoras, né? Isso. Então vai ficar assim, ó. Y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? Sim, professor, entendi. Então, aí, isso dá 9 mais 36, que é 45. Passa o quadrado para o outro lado, fica raiz de 45, que é a mesma coisa que 9 vezes 5, que dá 3 raiz de 5. Então, já sei que esse y mede 3 raiz de 5. Gabarito, professor? Não. Não, porque o que a gente encontrou foi isso tudo aqui. Mas ele está pedindo só esse pedaço aqui. Então, vamos continuar trabalhando aqui. Bom, agora que a gente achou isso, vamos começar a mexer com outras coisas, tá? Por exemplo, vamos chamar de Z o que a gente está procurando. A gente está procurando isso aqui. Mas você concorda que... Deixa eu só ver aqui como é que eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer assim, não. Vai ficar mais difícil. Vou chamar esse pedacinho aqui de Z. Tá? Bom, gente, aqui vai, como eu expliquei, áreas, a gente precisa de outras coisas, tá? E aqui vai a nossa primeira outra coisa. Potência de ponto. Tá vendo a potência de ponto? Olha aqui, ó. Tangente, secante, certo? Como é que fica então, professor? Quando é a tangente, a parte tangente fica elevada ao quadrado, e aí você multiplica pedacinho por pedação. Então, pedacinho vezes pedação. 3 ao quadrado é igual a Z vezes Y. Potência de pontos. Isso está onde, professor? Lá na parte de métrica circular. Pode procurar aí nas suas videoaulas, que com certeza está lá. Tá bom? Show de bola. Então, 3 ao quadrado vale 9. Z eu não sei. Mas Y é 3 raiz de 5, certo? Passa esse 3 raiz de 5 para o outro lado, fica 9 sobre 3 raiz de 5. Corta o 9 com 3, dá 3 e racionaliza. Isso fica 3 raiz de 5 sobre 5. Então, achei o valor de Z. Mas o que eu estou procurando de verdade é essa medida azul aqui, certo? Que eu vou chamar de W. Então, W, que é Y menos Z, vale Y, que é 3 raiz de 5, menos Z, que é 3 raiz de 5 sobre 5. 5 vezes 3, 15, menos 3 dá 12 raiz de 5 sobre 5 centímetros quadrados. Beleza, gente? Então, essa área foi. Próxima questão, questão 4. Vamos lá. Se o perímetro de um triângulo equilátero inscrito em um círculo é 3, qual é a área do círculo? Perímetro de um triângulo equilátero inscrito num círculo. Vamos lá. Então, aqui nós temos tal círculo. E aqui nós temos tal triângulo equilátero. Beleza, então, o perímetro de um triângulo inscrito em um círculo é 3, então aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, certo? É a única forma de o perímetro dar 3, sim? Qual é a área do círculo? Então, a gente precisa achar o raio do círculo, certo? Esse círculo tem raio quanto? Não sei. Vou chamar de R. Mas eu sei calcular a área deste triângulo equilátero, certo?
Uma outra coisa que eu sei também, eu acho que é até melhor fazer assim, é simplesmente fazer uma relação métrica aqui, tá bom? Ó, relação métrica, pá, pá. Isso aqui mede 1, certo? Aliás, perdão. Não, é 1 mesmo, tá certo. Aliás, não, gente, perdão, tô fazendo besteira. Isso aqui mede 1,5. É a idade, né, professor? Olha, rapaz. Então, isso aqui mede 1,5. E isso aqui é o raio que eu procuro, certo? Este ângulo aqui mede quanto, professor? 30 graus. E aí eu uso cosseno de 30 graus, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Só que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Fazendo essa conta, isso fica 1 sobre 2R é igual a raiz de 3 sobre 2, corta 2 com 2, multiplica cruzado. Sim? E aí, R vai ser igual a 1 sobre raiz de 3. Que eu aconselho que você deixe assim. Deixa eu te explicar o porquê. Você vai calcular a área do círculo, certo? A área de círculo é πr ao quadrado. Deixando o raio naquela forma ali, fica mais fácil de elevar ao quadrado. Sim? Porque 1 ao quadrado é 1 e raiz de 3 ao quadrado é 3. Isso dá π sobre 3 centímetros quadrados. Gabarito, letra A. Show, gente! Bom, próxima questão. Questão 5. SpaceX 2017. Foi uma das mais difíceis das SpaceX, sim. 6 círculos de raio 1 são inseridos, eu ia ler encheridos, no paralelogramo MNPq, de área X, de acordo com a figura abaixo. Sabendo que os círculos são tangentes entre si, calcule X. Então ele está querendo que você ache a área desse paralelogramo, dado apenas os raios desses círculos. Então olha bem para a figura, me diz se você tem algum plano. Se você lembrar bem de tudo que eu falei, você vai lembrar de quando eu falo que toda vez que você olhar para círculos tangentes, ligue os seus centros. Todos, mesmo que você não ache utilidade, liga. Tá bom? Deixa eu evidenciar mais aqui. Para quando eu ligar eles não sumirem, né? Pronto. Aí eu vou ligar aqui também. Não ficou bom. Melhorou. Melhorou. Aí aqui fica assim. Aí eu vou ligar aqui também. Vou ligar aqui também. Aí eu vou ligar aqui. Liga os pontos de tangência também. Vamos lá. Tá? Ângulo reto. Ângulo reto. Aqui tem outro ângulo reto. Aí aqui também tem outro, né? Aqui tem mais. Precisa ligar todos, professor? Não. Mas vai dar uma simetria boa para a figura. Você vai conseguir enxergar mais coisas, sim? Isso é papo de professor. Não, cara. É porque realmente essa figura aqui tem uns padrões trigonométricos. E aí é bom a gente marcar tudo. Sim? Então liguei todos os pontos de interesse. Tá? Tá aí. Tudo conectado, tudo ligado. Galera, primeira coisa que eu quero te ressaltar, e que é um dos fatos mais importantes dessa figura, é que esses triângulos aqui, eles têm todas as mesmas medidas de lados. Então eles são equiláteros. E já que eles são equiláteros, esse ângulo aqui mede 60 graus. Ah, ficou faltando ligar esses caras aqui. Ora, mas se eles são equiláteros e
visto que esta retinha verde é paralela a esta, e esta retinha verde é paralela a esta, então este ângulo aqui também mede 60 graus. Tá? Deixa eu botar de vermelho também. 60 graus. Então, este ângulo aqui mede 60, este ângulo aqui também mede 60. Bom, né? Show. Para achar a área de um paralelogramo, a gente precisa achar a base e a altura, certo? Porque a gente sabe que a área de paralelogramo é base vezes altura, sim? Bom, então vamos tentar achar a altura, né? Primeiro eu vou tentar achar a base ou a altura? Não sei, acho que eu vou tentar achar... Base ou altura? Vamos para a base. Dá uma olhada nesse triângulo abóbora aqui. Esse cara aqui mede 1. E esse cara aqui, eu não sei. Se você já souber triângulo egípcio, caramba, ótimo, tá? Mas se você não souber, relaxa que você vai saber agora. Este ângulo aqui mede 30 graus, porque essa reta é bissetriz. Sim? E use a tangente de 30 neste triângulo abóbora, tá? Então, tangente de 30 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Dica, escreve assim, ó. Porque raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3. Você sempre pode escrever qualquer um deles. Assim é melhor, porque você já multiplica a cruzada. X vezes 1, x. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Se você escrever assim, você depois vai ter que racionalizar a sua resposta, tá? Então a gente acabou de descobrir que esse cara aqui mede raiz de 3, tá? Quanto mede essa medida aqui? Quanto mede essa medida é ótimo. Quanto mede esse cara aqui? Cara, ele com certeza mede 2. Por quê? Porque isso aqui é um raio que mede 1, isso aqui é um raio que mede 1. E esse cara aqui? 2 também, né? Porque isso aqui com certeza é um raio que mede 1, isso aqui é um raio que mede 1. Tá? Agora, a gente tem que parar para achar... Calma aí. Deixa eu ver a cor que eu vou usar agora. Acho que eu vou usar azul. Não, azul já tem. Não tem problema. Bom, liga esse cara aqui. Vou chamar esse cara aqui... Já usei Y? Não, né? Vou escolher Y. Dá uma olhada nesse triângulo azul aqui, por favor. E vamos fazer trigonometria nele também, porque a gente sabe que este ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, sim? E a gente sabe que isso aqui mede 1, porque é raio. Então, tangente de 60, né? Naquele triângulo lá, azul, tangente de 60 é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 60 vale raiz de 3. Portanto, y raiz de 3 é igual a 1. Portanto, y é igual a 1 sobre raiz de 3. Racionaliza. Isso dá raiz de 3 sobre 3. Isso aqui foi para o triângulo azul. Isso aqui foi para o triângulo abóbora. Tá bom? Então a gente acabou de descobrir que esse y aqui mede... Mede quanto mesmo? Raiz de 3 sobre 3. Pronto, achamos a base, né? A gente achou a base desse trapézio. Deixa eu escrever aqui do outro lado, né? A base desse trapézio é raiz de 3 mais 4, né? Que é 2 mais 2, mais raiz de 3 sobre 3. Deixa eu colocar isso tudo sobre o mesmo denominador. Isso fica 3 raiz de 3 mais 12 mais raiz de 3 sobre 3. 3 raiz de 3 mais 3 dá 4 raiz de 3. Então, fica 12 mais 4 raiz de 3.
sobre 3. Tá? Então essa é a base do nosso trapézio. E agora a gente tem que achar a altura desse trapézio. A altura é mais fácil, tá? Deixa eu te mostrar o porquê. A altura desse trapézio é esse segmentozinho vermelho aí em relação a essa reta horizontal aqui, tá? Essa é a altura desse trapézio, tá? Vou chamar de H. Perceba que eu posso quebrar essa altura em alguns pedaços, sim? Eu posso quebrar assim e assim, certo? Isso aqui mede 1. Isso aqui mede 1. E esse cara aqui mede quanto, hein? E aí? É só você olhar dentro da figura e você vai ver que isso aqui é a altura de um triângulo equilátero de lado 2, certo? Vou chamar de... caramba. Vou chamar de, sei lá, H maiúsculo. Aliás, eu vou trocar. Eu vou chamar aqui de H minúsculo e vou chamar aqui de H maiúsculo. Tá? Beleza, como é que é a fórmula para a altura de um triângulo equilátero? É lado vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Mas esse triângulo equilátero aqui, ele tem lado 2, certo? Substituindo L por 2, corta 2 com 2, isso dá raiz de 3 centímetros. Ótimo, então isso significa que essa medida aqui vale raiz de 3. Portanto, a altura total é 2 mais raiz de 3. Sim? Show? Então, vamos trazer isso lá para o outro lado. A altura é... como é que é? 2 mais raiz de 3. Só trocar o H aqui em cima, já que eu troquei o H ali. Tá? E agora é multiplicar esses dois caras aí, tá? Então, a área vai ser base vezes altura. Isso dá 12 mais 4 raiz de 3 dividido por 3 vezes 2 mais raiz de 3. Vamos lá? É claro que tudo vai ficar sobre 3. 12 vezes 2, 24. 12 vezes raiz de 3 dá 12 raiz de 3. 4 raiz de 3 vezes 2, 8 raiz de 3. E 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 12. 24 mais 12, 36. 12 mais 8, 20. Isso tudo dividido por 3. Opa, gabarito letra E. É de SpaceX. Tudo bem?